Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara Amaral, eu sou professora do Instituto de Física da USP e essa é a primeira aula do nosso curso de Informação Quântica. A gente vai começar fazendo uma breve revisão sobre alguns conceitos fundamentais de mecânica quântica em dimensão finita. Então, o objetivo do que eu vou apresentar aqui para vocês não é ensinar para quem nunca viu esse tema, é só recapitular para aqueles que já viram, essencialmente para a gente entrar em acordo aqui em relação à notação, para a gente usar sempre a mesma notação. Para quem nunca viu esses conceitos fundamentais da mecânica quântica, eu recomendo essas duas referências aqui. Esse livro, Mecânica Quântica para Matemáticos e Informação, onde a gente faz com bastante cuidado a introdução desses princípios fundamentais, e também o livro do Nielsen Schwan, que é a bibliografia básica desse curso. O capítulo 2 essencialmente faz uma revisão desses elementos. Então, esse curso é um curso que é voltado para pós-graduação, então eu assumo como um pré-requisito que vocês já sabem essas coisas que estão nessas duas referências aqui, que é a parte de dimensão finita que normalmente a gente vê em um curso de Quântica 1 da graduação em Física. Então, o pré-requisito para esse curso é o curso de Quântica 1 da graduação em Física. É claro que alguém que não fez esse curso pode acompanhar essas aulas que eu vou apresentar aqui para vocês, mas eu vou assumir que vocês sabem mecânica quântica em dimensão finita, os conceitos fundamentais de mecânica quântica em dimensão finita. Ok, bom, então a gente vai começar recapitulando os postulados básicos, e o primeiro postulado é como que a gente representa o estado de um sistema quântico. Então, a gente vai começar com uma idealização que a gente chama de estado puro, e depois, mais para frente, a gente vai generalizar essa definição de estado, mas por enquanto a gente vai ficar com a definição mais simples. Bom, então, nesse primeiro postulado, a gente, primeiro, associa a cada sistema quântico um espaço de estados, que é um espaço vetorial, com produto interno, com algumas restrições, com algumas propriedades matemáticas que são conhecidas resumidamente como fazendo desse espaço um espaço de Hilbert. E os estados que representam o meu sistema quântico são objetos que moram, vetores que moram dentro desse espaço de Hilbert. Então, o estado do sistema, ele é um vetor normalizado dentro desse espaço de Hilbert, que é o espaço de estado do sistema, e por normalizado, o que eu quero dizer é que eu tenho vetores que o produto interno dele com ele mesmo é igual a 1, ou seja, a norma desse vetor é igual a 1. Como aqui a gente vai tratar essencialmente de sistemas de dimensão finita, eu vou sempre assumir que esse espaço de Hilbert é um espaço complexo de dimensão finita, então ele é equivalente a um CD para algum D. E, essencialmente, o que a gente tem aqui são vetores com D coordenadas complexas que têm norma 1, ok? Bom, então, o que a gente chama de bit quântico é o caso mais simples dessa definição, em que a gente tem um espaço de Hilbert de dimensão 2. Então, eu vou usar essa notação aqui, 0 e 1, para denotar uma base ortogonal desse espaço de Hilbert. Em geral, a gente usa a base canônica. Então, 0 é 1, 0, e o vetor 1 é 0, 1. E a normalização desses estados implica que módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado tem que ser igual a 1. Isso aqui é uma consequência da nossa exigência de que o produto interno do vetor com ele mesmo seja igual a 1. Ok, então, esses vetores normalizados, eles representam o estado de um sistema, contam informações sobre como a gente preparou esse sistema. E agora, para extrair essa informação, a gente precisa falar das medições, e o postulado 2 vai cuidar disso. Então, no postulado 2, a gente tem a definição de uma medição, ou como a gente vai representar matematicamente uma medição em um sistema quântico. E uma medição em um sistema quântico é representada por um operador hermitiano A.
tá? Então, esse operador é um operador tal que a transposta conjugada é igual à própria A. E para essas matrizes, a gente tem o teorema espectral, que garante que ao diagonalizar essas matrizes são diagonalizáveis, então A é diagonalizável. E aí eu tenho sempre uma base para o espaço de Hilbert H formada por autovetores de A. Ok, então existem várias maneiras equivalentes da gente representar uma medição em um sistema quântico. Normalmente nos cursos de graduação a gente aprende assim, associando uma medição a um operador hermitiano, mas de maneira equivalente a gente pode usar outras representações. Então, uma outra maneira de escrever esse postulado 2 é dizer que uma medição em um sistema quântico é dada por uma partição da identidade em termos de projetores. Então, quem são esses projetores e como eles se relacionam com a matriz A? Bom, então A é diagonalizável, então eu tenho os lambda e autovalores, que representam para mim as possíveis respostas dessa medição. E eu tenho os EI, autoespaços correspondentes. Então, quem são esses EI? São os subespaços do espaço de Hilbert H, que são formados pelos autovetores de A, que é gerado pelos autovetores de A, é formado pelos autovetores de A, com autovalor lambda I. E esses PI, esse PI é um projetor no autoespaço EI. Então, se eu tenho o operador A, que representa a medição, eu consigo descobrir quem são esses projetores. Normalmente, quando a gente não está tão preocupado em quem são as respostas possíveis da medição, uma maneira mais simples de representar essa medição é simplesmente falar quem são os projetores PI ou os autoespaços EI, ok? Então, eles têm que somar a identidade por causa dessa propriedade de que se eu olhar para todos os autoespaços, eu tenho que gerar uma partição em subespaços ortogonais da matriz do espaço de Hilbert H. Isso é uma consequência do teorema espectral. Bom, então uma outra maneira de de representar uma medição em um sistema quântico é por uma decomposição de H em termos de subespaços ortogonais EI. Lembrando que esse cara aqui é o autoespaço de A com alto valor lambda I. E uma outra maneira é representar essa medição por uma partição de uma base, tá? Qual que é a relação disso tudo com o que a gente viu antes? É que cada pedacinho desses aqui é uma base para um autoespaço para um dos autoespaços EI. Então, todos esses caras aqui são autovetores de A com autovalor lambda I. Então, esses caras aqui são autovetores de A com autovalores lambda, nesse caso aqui, lambda 1, né? E assim por diante. Vamos ver alguns exemplos que vão ser bem importantes para o que a gente vai fazer no curso todo. São exemplos que vão aparecer em praticamente todas as aplicações que a gente vai ver.
Bom, no primeiro exemplo, eu quero falar da medição dada por essas três matrizes aqui. Então, são três medições. E esses são chamados operadores ou matrizes de Pauli. E elas vão aparecer bastante ao longo do curso todo. Bom, então vamos começar com o operador X. Então, se a gente fizer as continhas, a gente vai ver que essa matriz tem autovalores mais 1 e menos 1. E os autovetores correspondentes são o que a gente vai chamar de mais e menos. E os projetores associados são simplesmente dados por esses projetores aqui. Lembrando o que significa esse projetor aqui, isso aqui é simplesmente o vetor vezes o transposto conjugado dele, que nesse caso vai ser a matriz Então, esse aqui é o projetor associado ao autoespaço do autovalor mais 1, ok? E a base ortogonal associada é a base dada pelos vetores mais e menos. Ok, vamos ver agora o que acontece para o operador y. Então, para y, eu tenho, de novo, os autovalores mais 1 e menos 1. E os autovetores são, eu vou chamar assim, 1 sobre raiz de 2 e sobre raiz de 2. Então, aqui, autovetores, na verdade, a gente tem um espaço de dimensão 1 para cada autovalor, né? Mas eu estou procurando aqui um autovetor que tenha norma 1, porque eu quero associar isso com um estado de um qubit, nesse caso, né? Porque a gente está trabalhando em dimensão 2. E aqui eu fiz uma escolha particular de um dos autovetores do operador y, que tem autovalor 1. Essa escolha foi arbitrária aqui. Eu poderia ter escolhido outro, a gente vai ver que eles são, daqui a pouco a gente vai ver que eles são equivalentes. E aí os projetores associados são esses projetores aqui. E a base é dada por esses dois vetores, ok? Bom, igualmente para o Z, ele também tem, ele já é diagonal, né? Então é bem fácil. Ele tem
autovalores mais 1 e menos 1. Os autovetores correspondentes são o 0 e o vetor 1. E os projetores, nesse caso aqui, são 0, 0, que é simplesmente essa matriz aqui. Ops. E o 1, 1, que é essa matriz aqui. Então, a gente vê que são dois projetores ortogonais, a soma dos dois é a identidade, como deveria ser. E a base associada, né, a partição da base associada a esse operador é simplesmente 0 e 1. Então, aqui, como eu tenho um espaço de dimensão 2, eu estou trabalhando com o qubit, a gente tem para cada autovalor um autoespaço de dimensão 1, porque, do contrário, o único operador que não vai satisfazer essa condição é a identidade, mas não tem graça, né? Eu tenho uma medição com uma resposta só. Então, qualquer medição não trivial aqui vai ter sempre um espaço de dimensão 1 associado a cada resposta. Mas, quando a gente vai para a dimensão maior, nem sempre é isso que acontece. Então, vamos ver alguns exemplos quando a gente vai para a dimensão 3. Tá? Então, vamos ver aqui no segundo exemplo. Eu tenho a matriz A. Então, aqui eu tenho, essa matriz já está diagonal, vou fazer um exemplo bem simples, mas só para a gente ver a diferença entre os dois casos. Aqui a gente tem autovalores 0, 1 e menos 1. E os autovetores correspondentes aqui são, vou chamar aqui de A, correspondente ao 0 é 0, 0, 1. B, correspondente ao 1 é 1, 0, 0. E C, correspondente ao menos 1 é 0, 1 e 0. É a base canônica aqui, nesse caso, porque eu escolhi já uma matriz diagonal. Do contrário, a gente tem que fazer aquelas continhas para diagonalizar a matriz, né? Às vezes é um pouco chato, mas não tem nenhum segredo aqui. Ok. E, nesse caso, os projetores são A, que nesse caso é essa matriz aqui. E os outros, B, B. Ops. C, C. E a gente tem a base associada. Então, de novo, a gente tem um exemplo onde eu tenho um vetor da base associado a cada resposta, porque eu tenho um espaço de dimensão 1 para cada autovalor desse operador aqui, tá? Ok, vamos ver agora o exemplo 3. Então, agora eu tenho essa matriz aqui. Essa matriz aqui só tem dois autovalores. 1 e menos 1. Então, quando eu tenho menos valores do que a dimensão, isso significa que eu tenho pelo menos um autovalor degenerado, que quer dizer que o autoespaço associado a esse autovalor tem dimensão maior do que 1. Nesse caso aqui, os autovetores, para o autovalor 1, eu vou ter autoespaço de dimensão 2.
Então, pro lambda igual a 1, eu vou pegar agora dois autovetores. Primeiro eu vou chamar de A, que é 1, 0, 0, e o outro eu vou chamar de B, é 0, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Lembrando aqui que o conjunto de autovetores, nesse caso é um subespaço de dimensão 2, eu tenho uma gama infinita, né? Eu tenho infinitas escolhas para quem eu vou pegar como sendo esses dois vetores aqui. Eu peguei esses porque são os mais simples, né? Os que a gente está mais acostumado a trabalhar. E para o lambda igual a menos 1, eu tenho o autovetor C, que é 0, 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Lembrando de novo que mesmo no caso aqui onde eu tenho só um, essa escolha é arbitrária, eu só estou pegando um normalizado arbitrariamente. Existem infinitos vetores normalizados, lembrando que a gente está num espaço complexo. Eu estou pegando esse aqui porque é o mais simples. E nesse caso, os projetores são A mais B, B, e C, C, para o lambda igual a menos 1, e esse projetor aqui para o lambda igual a 1. Então, a gente observa agora que eu tenho um projetor de posto 2, porque é um projetor num espaço de dimensão 2. Lembrando que nesse espaço eu poderia escolher qualquer base para esse espaço aqui. Então, a escolha desses vetores A e B é arbitrária. Eu poderia pegar quaisquer outros dois vetores ortogonais dentro desse subespaço de dimensão 2. Bom, e aí, uma maneira de representar essa medição através de uma base é usando esses vetores A, B e C. Lembrando agora que eu vou agrupar esses dois aqui, porque eles correspondem à resposta 1. E esse cara aqui é a resposta menos 1. Então, a gente vai ver daqui a pouco qual que é a utilidade de ter essa representação aqui em termos de uma base, porque isso facilita alguns cálculos, como a gente vai ver mais para frente. Ok, então vocês podem ver que tem muita coisa aqui. Como eu já disse, o meu objetivo não é ensinar essas coisas para vocês, então eu estou supondo que vocês já viram isso aqui antes, a gente só está fazendo alguns exemplos para recapitular e para lembrar um pouquinho da linguagem e da notação que a gente vai usar nesse curso.